Quero começar o vídeo falando sobre a equipe do Botafogo, que tentou a contratação do lateral direito Gilberto, que pertence ao Bahia, que por sua vez não demonstrou interesse em se desfazer do atleta. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 18 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente com um perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Caso esse seja do seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Chegou ao fim a passagem do meia Luan, de 31 anos, pela equipe do Vitória. O jogador e o clube rescindiram em comum acordo. O Rei da América, em 2017, interessa a equipe do Mirassol, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar de Botafogo, o Glorioso encaminhou a contratação do lateral esquerdo Cuiabano, de 21 anos, que pertence ao Grêmio. O Glorioso vai comprar os direitos econômicos do jogador, que chega para disputar titularidade com o Hugo e o Marçal. No Imortal, o jogador tinha contrato até o fim deste ano. Falando agora sobre o Cianorte, que anunciou a contratação do atacante Márcio Carlos, mais conhecido como Maranhão, que estava na equipe da Portuguesa Santista. O jogador chega ao clube paranaense para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e com um contrato válido por 3 anos. Falando de futebol paulista, a Federação Paulista de Futebol confirmou os participantes da Copa Paulista, que acontece no segundo semestre de 2024. Os clubes participantes são Barretos, Botafogo de Ribeirão Preto, Capivariano, Comercial, Juventus, Grêmio Prudente, Mirassol, Monte Azul, Primavera, Portuguesa, Oeste, RB Bragantino, Rio Branco, Francana, Rio Claro, São Bento, São Bernardo, São Carlense, São Caetano, Taquaritinga, União São João, União Suzano, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, Vocém e Votuporanguense. Falando de Red Bull Bragantino, o clube apresentou o seu novo centro de treinamento, com o nome de Centro de Performance e Desenvolvimento, CPD. Este centro fica localizado em Atibaia, que é uma cidade ao lado de Bragança Paulista. E o local conta com 7 campos de futebol, sendo 5 de grama natural e 2 de grama sintética, um mini estádio para 1.000 torcedores, alojamento para todas as categorias, isto acima do sub-14, um restaurante, sala de imprensa, 2 academias, pista de corrida, sala de estudo, biblioteca, auditório, sala de lazer e demais áreas de apoio caso sejam necessárias. Falando sobre o Cruzeiro, o clube anunciou a contratação do goleiro Gabriel Grando, de 24 anos, que estava na equipe do Grêmio. O jogador chega por empréstimo até o fim do ano. Vale lembrar que o guarda-metas esteve na negociação que fez com que o Rafael Cabral fosse para o Grêmio. Falando de futebol nordestino, vamos falar sobre a equipe do Sport. O clube foi condenado pela segunda vara da Justiça do Trabalho do Recife, em primeira instância, a pagar 5,8 milhões de reais ao atacante Neilton, que passou pelo clube lá em 2021. Este valor seria por conta de salários atrasados, férias, FGTS e indenização por acidentes de trabalho e danos morais. Vale lembrar que o clube pode recorrer a esta decisão. Falando do mundo do vôlei, vamos falar de vôlei feminino. O treinador José Roberto Guimarães divulgou as 6 primeiras jogadoras que irão participar dos treinamentos da Seleção Brasileira de Vôlei, visando a disputa da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos. A lista conta com os seguintes nomes: Diana, Gabi Guimarães, Júlia Bergman, Macris, Lorene e Rosa Maria. Vale lembrar que 2 jogadoras foram convidadas. São elas Helena, do Sesc Flamengo, e a Luzia, do Barueri. Falando de campeonato holandês, restando 4 rodadas para o fim do campeonato, a Federação de Futebol da Holanda impôs uma punição onde o Vitesse perdeu 18 pontos. Com isso, o clube é o último colocado na tabela com menos 1 ponto, sim, pontuação negativa, e está rebaixado para a segunda divisão. Voltando a falar de futebol brasileiro, vamos falar do Flamengo, onde o atacante Everton Cebolinha realizou exames que constataram uma lesão na panturrilha direita. O jogador fará tratamentos no CT do clube. Falando sobre o Atlético Paranaense, o clube anunciou a contratação de 2 jogadores.
São eles o meia Nicão, de 31 anos, que estava na equipe do São Paulo, e o volante Gabriel, também de 31 anos, porém que estava na equipe do Internacional. O jogador que estava no Colorado chega ao Furacão por empréstimo até o fim da temporada. Falando do Santos, o Peixe anunciou a contratação de 2 jogadores. São eles o meia Patrick, de 31 anos, que estava no Atlético Mineiro, e o lateral esquerdo Gonçalo Escobar, de 27 anos, que estava na equipe do Fortaleza. Ambos chegam com um contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Continuando a falar sobre a equipe do Santos, o clube acertou a contratação do meia Serginho, de 33 anos, que pertence ao Maringá. O jogador chega por empréstimo com opção de compra ao fim do contrato. E para finalizar sobre o Santos, o clube avançou na negociação para contratar o atacante Jé, de 24 anos, que pertence à equipe da Ponte Preta. O jogador chegaria por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. Falando de UEFA e Youth League, Milan e Olympiacos farão a final da competição, e quem se sagrar campeão irá enfrentar o campeão sul-americano sub-20, que é o Flamengo. Voltando a falar de Red Bull Bragantino, o clube anunciou a contratação do zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, que estava na equipe do Atlético Paranaense. O jogador chega com um contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Vale lembrar que o defensor chega para substituir o Léo Ortiz, que foi reforçar a equipe do Flamengo. Falando de futebol da região centro-oeste, vamos falar do Cuiabá. O presidente do clube, o Cristiano Dresch, revelou em uma entrevista ao All Sports que o Santos buscou o atacante Daverson para contratá-lo. Porém, descobriu que o jogador deu uma palavra para um clube e ele irá assinar um pré-contrato ao meio do ano para se apresentar em janeiro. O clube não foi divulgado, não se sabe qual é esta equipe. E para encerrar o vídeo, o Grêmio comunicou que o atacante Christian Pavon sofreu uma lesão de grau 2B no músculo bíceps femoral. Vale destacar que o Imortal informou que o jogador já iniciou os tratamentos com fisioterapia, mas não comunicou o tempo de recuperação.